Nesta aula, vamos trabalhar com a formatação numérica dos números no Excel, incluindo símbolo de moeda, mostrando ponto de milhares, entre outros. A compreensão dos valores de uma proposta comercial é fundamental para o negócio, portanto, uma célula pode ser formatada para mudar o modo como os valores são exibidos. Vamos trabalhar com eles agora. Eu separei aqui, pessoal, alguns tipos de número e como vamos formatá-lo. Para que eu possa trabalhar a formatação de um número, eu não preciso selecioná-lo clicando e arrastando por cima dele, apenas clicando na célula onde ele está. Clicando na célula, eu vou na guia de grupo de comando, página inicial, nos grupos de comando para número, esse aqui, que aqui eu já tenho algumas opções. Aqui eu já tenho a opção de aplicar moeda, tenho a opção de aplicar porcentagem, separador de milhares, tenho a opção de diminuir casas decimais e aumentar casas decimais. E também tem as opções aqui já pré-configuradas. Tem o geral, o número, moeda e por aí vai. Eu vou escolher a opção número. O que a opção número me faz diferenciar da outra? Ela acrescenta vírgula e mais 2 zeros à direita. Caso eu queira aumentar essas casas decimais, eu posso vir aqui, aumentar casas decimais e vai aumentando várias casas decimais à direita da vírgula. Aqui eu clico em diminuir casas decimais e ela vai diminuindo. Caso eu queira também diminuir essas casas decimais ou aplicar esta formatação número para este número que está na nossa célula, eu clico aqui nesta seta e vou em mais formatos de número. Abrindo esta caixa de diálogo aqui é formatar células. Aqui eu tenho as categorias e o subgrupo de cada categoria. Como eu estou no número, aqui está o exemplo que vai ficar com 2 casas decimais após a vírgula. Eu posso marcar essa opção usar separador de milhares. Por que eu posso usar separador de milhares? Porque se caso eu tiver o número 1000, ele vai aplicar o separador de milhar. É já que nós vamos ver isso. Eu posso aplicar para números negativos, para números positivos. Posso escolher essa opção aqui em vermelho e negativo, caso o número for negativo. Eu vou clicar aqui em OK. Como não temos número negativo, eu vou colocar aqui menos 30. Menos 30. Clicando aqui em menos 30, vindo aqui na seta e mais formato de número, vou aqui em número e vou escolher essa opção aqui, com separador de milhar, usar separador de milhar e em vermelho os números negativos, clicar em OK. Perceba que ele ficou em vermelho, diferenciando do número positivo. E se aqui em cima eu colocar 1000, lembrando, 1000 você digita assim, sem ponto, sem vírgula, digita somente o número inteiro. Teclando Enter, ele já mostra separador de milhar, com ponto e vírgula já aplicado no número. E para o número negativo, caso eu digite o número negativo, vamos lá, menos 2000. Lembrando o número inteiro, teclando Enter. Perceba que o número sumiu, mas colocando mais vendo na legenda, ele me mostra que tem um menos 2000 aqui. Isso aqui acontece quando o número é grande demais e não cabe na célula, em sua largura. Então eu vou vir aqui entre a coluna B e C, dar um clique duplo e ele vai se adequar ao tamanho do número. Então esse aqui é o formato número, para números positivos e números negativos. Vamos agora por outra opção, clicando aqui nesta seta, ele vai abrir a mesma caixa de diálogo que abriu aqui em cima, com o mesmo formato de número e as suas categorias. Vamos agora para a moeda. Moeda, eu quero aplicar o símbolo cifrão aqui nesta moeda. Eu já posso vir aqui direto e aplicar. Clicando aqui, ele já aplica o cifrão e as casas decimais com a vírgula, depois do número 50. Veja que aqui no botão moeda tem uma seta do lado. Se eu clicar nesta seta, ele vai me mostrar que tipo de símbolo eu quero para a minha moeda. Se eu quero em português, que é o símbolo do real, se eu quero em inglês, que é o símbolo do dólar, ou se eu quero em euro, que é o símbolo da moeda que circula na Europa. E aqui eu escolho que tipo de símbolo eu quero para meu número. No nosso caso, português. Vamos aplicar aqui o símbolo de dólar para esse tipo de moeda. Vamos aqui na seta e vamos aplicar o inglês dos Estados Unidos. Então ele aplicou dólar. Então aqui eu tenho 50 reais e 50 dólares. Caso eu queira transformar esses 50 dólares em 50 euros, vou lá na seta e vou marcar a opção euro. E aí ele muda o símbolo para euro. Então é isso aí, pessoal. Trabalhar com moeda, você pode vir tanto aqui quanto aqui e escolher a opção moeda. Ou então, em mais formato de número, eu posso trabalhar com moeda.
Clicando aqui em moeda, eu vejo o exemplo. O símbolo que eu escolhi foi euro. Posso escolher outros símbolos também, tem várias opções aqui. Vou voltar para o padrão do símbolo do cifrão. Acrescento mais casas decimais, caso desejar. E posso incluir também, se o número for negativo, o separador de milhar. E com o número vermelho, ok? Então esse é o formato moeda. Vou colocar esse aqui e vou escolher OK. E aqui eu vou digitar menos 50. E veja que ele aplicou o cifrão, aplicou as casas decimais e ficou em vermelho. Vamos agora para contábil. Contábil eu tenho dois números. Clicando na célula onde está o número que eu quero formatar, vamos lá em número e vamos na opção contábil. O contábil aqui ele vai me mostrar, o exemplo vai ficar quantas casas decimais eu quero aplicar e qual símbolo eu desejo aplicar para o meu número. Vou deixar assim como está e vou clicar em OK. Veja a diferença do contábil para moeda. Moeda você pode perceber que o símbolo está perto do número. Já o contábil, não, o número está um pouco mais distante do símbolo. Então essa é a diferença de aplicar o contábil da moeda. Se eu vir aqui no 40 e vir aqui na opção e marcar a opção contábil, clicando aqui, ele vai aplicar que nem o outro. Se eu clicar aqui nesta seta e marcar a opção moeda, ele vai ficar como valor. Então existe uma diferença entre o contábil e a moeda. Um fica mais perto do número e o outro fica distanciado. Posso vir aqui e aplicar diretamente contábil. Vamos para a data. Aqui tem uma data. Coloquei 21/2/2015. Esqueci de colocar o 0 aqui. 0, Enter. Vou colocar um 0 aqui também. 0, Enter. Vou clicar aqui nesta célula e vou aplicar um formato de número para esta data. Vou clicar aqui na seta dos números para abrir a caixa de diálogo e vou em data. Olha o exemplo que está para ser aplicado. Eu não quero este exemplo. Eu quero uma data abreviada desta forma. O dia, mês e ano. Marcar esta opção e vou clicar em OK. E aí eu digito minha data. 21/2/15. Da mesma forma eu posso aplicar para este outro. Vou deletar aqui esse número. Vou vir aqui na opção número e vou marcar agora data, só que com a data com o ano completo. Descer aqui mais um pouco abaixo e tem aqui a opção, marcar essa opção aqui, data completa, e vou clicar em OK. E se eu vir aqui e digitar 21/2/2015, ele aplica 21 de fevereiro de 2015. Caso eu queira mudar, vou clicar aqui, vou no número e vou mudar a data abreviada desta forma aqui com um traço. Vou clicar em OK e note que ela muda. Então você pode perceber, na data você tem que configurar antes de digitar o valor. Agora vamos trabalhar com a porcentagem. Se eu for aqui aplicar a porcentagem, ele vai ficar 20%. Vou clicar aqui a porcentagem 0,3 e vou aumentar as casas decimais. E apareceu a porcentagem de 0,3. Caso eu queira mudar, eu vou colocar uma de 0,15. Ficou como 0,2 e eu aumento mais uma casa decimal para caber o 15. Então está aqui 0,15 e 0,3. Clicando aqui, eu também posso vir por aqui pelo número, vindo em porcentagem, e aqui eu escolho quantas casas decimais eu quero após a vírgula. Se eu quero 2, se eu quero 3, se eu quero 4 e assim por diante. Então é assim que eu trabalho com porcentagens dentro do Excel. Aqui eu apliquei com 2 casas decimais, mas eu vou apagar, vou digitar 40, teclando Enter, e vai ficar assim. Se essa mesma formatação da porcentagem acima eu quero aplicar ela para baixo, eu vou clicar aqui, vou vir aqui no pincel de formatação, clicar nele, ele vai copiar toda a formatação que está nesta célula, ele vai passar para outra assim que eu clicar. Clicando aqui, ele passa, inserindo mais 2 casas decimais após a vírgula. Vamos aqui para a fração. Clicando em fração, eu digitei 2,5, 2 partes inteiras de 5 partes. Então vou aqui, vou clicar em número e vou para a fração. Aqui ele me mostra como vai ficar o exemplo. Você escolher o máximo de um dígito, máximo de 2 dígitos e assim por diante. Eu vou escolher essa opção aqui em metade. E olha como vai ficar. 2,5 por causa do 5. Vou descer, tem mais opções aqui em décimos e em centésimos. No nosso caso, vou escolher essa aqui em metades. Vou clicar em OK. Olha como ficou. 2 mais meio. Nesse 1.3, vou aplicar fração para ele, clicando aqui e vindo aqui em fração.
e ele me mostra aqui como ficou um terço. Vou vir aqui em formato de número, fração, e posso aplicar mais alguns dígitos pela metade e assim por diante. Então essa é a nossa configuração para a fração. O CEP também é da mesma forma que formatamos os outros números. Vou clicar aqui no número do CEP, vou clicar na seta e vou aqui em especial. Em especial já tem a opção do CEP, tem a opção do CEP mais 3, que eu pego o número e ele dá um traço e separa com mais 3 números. Então eu vou escolher essa opção, especial CEP mais 3. Vou clicar em OK e vejo que diferenciou do outro número. Vou clicar nesse número e vou vir aqui nessa opção em cima. E veja que nessa lista, clicando aqui, descendo, só tem texto e não tem o CEP. Então, me forçando aí no mais formato de número e escolhendo um texto especial e marcando a opção CEP e clicando em OK. Formatado nosso CEP, vou para o telefone. Clicando aqui no telefone, eu já coloquei a quantidade de números certas para o nosso telefone. Para o telefone, eu vou fazer uma formatação diferente. Eu vou clicar aqui em número e vou na categoria texto, vou formatar como texto e vou clicar em OK. Formatando como texto, eu posso digitar, parêntese, aplicar o DDD, fechar o parêntese, dar um espaço e continuar os números. Ok? Teclando Enter. Então, para que o telefone fique bem formatado, eu formato ele como texto e assim eu digito os parênteses e aplico. Faço o alinhamento que desejo, à direita e assim por diante. A diferença que fica dos números. Para o CPF eu já tenho o formato pronto, diferente do telefone. Clicando aqui na seta, eu vou aqui em especial e tenho aqui, ó, SIC, que é o do CPF. Vou clicar em OK e ele aplica separando somente o último número. Caso eu queira adicionar aqueles pontinhos que vem no CPF, vou clicar aqui nesta seta, vou formatar como texto e vou clicar em OK. E assim eu posso adicionar o meu CPF. Ponto, traço, isso, e teclo Enter. Então está aqui a digitação certa do CPF formatado como texto. CNPJ da mesma forma, eu clico aqui no CNPJ, vou em número, ele vai me abrir essas opções e vou deixar como texto e vou clicar em OK, porque aqui eu tenho total liberdade de como formatar. Eu posso digitar os números do CNPJ, posso adicionar ponto, continuar com os números, colocar uma barra e aí o restante dos números e teclando Enter. E para finalizar vamos trabalhar com hora. Clicando aqui na opção, vou na opção hora e eu quero deixar o formato da minha hora com hora, minutos e segundos, ou então eu posso deixar somente só com hora e minutos. Posso marcar a opção com PM e AM. Rolando a barra para baixo você pode ver que eu posso inserir também a data junto da hora. No nosso caso, e vou explicar se for em PM ou AM. Vou clicar em OK, vou digitar a hora, 14h30, teclando Enter, ficou às 2h30 PM. Então pessoal, nesta aula você pôde aprender como trabalhar o formato dos números dentro do Excel e pôde ver alguns detalhes muito importantes para que nós possamos executar nas próximas aulas. Até a próxima, pessoal!